Que o Senhor reavive a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 6. Nossos novos diáconos estão muito elegantes, né? É a avó de vocês? Muito bem-vinda, minha irmã, prazer tê-la conosco. Deuteronômio, capítulo 6. Louvado seja Deus. Deuteronômio, capítulo 6. Coloque-se de pé, com disposição. Nós vamos ler do versículo 20 em diante. Deuteronômio, capítulo 6. Lembre-se de colocar o seu celular no modo em que você não será atrapalhado, certo? De ouvir a palavra. Modo avião, sem Wi-Fi, ninguém te manda WhatsApp, nem Facebook. Você ouve a palavra com tranquilidade. Deuteronômio, capítulo 6. Quem encontrou pode dizer achei. Está na Bíblia, vai com fé. Você acha? Pode seguir. Nós vamos ler a partir do versículo 20, assim diz a palavra de Deus. Quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos, e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que prometeu sob juramento aos nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Oremos. Pai, louvado seja o teu nome pela tua graça. Pai, só tu és Deus de graça, só tu és Deus perdoador. E obrigado, Deus, porque tu nos aceitas, porque Cristo morreu por nós. É assim então que estamos agora na sala do trono, com livre acesso. Ó Deus, ó Pai, com a consciência da tua presença graciosa aqui. Fala a nossa alma, abençoa o nosso coração e faz de nós uma grande bênção neste tempo, para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos e irmãs. Por que você está aqui? Por que você vem à igreja? Por que você lê a Bíblia? Por que você se diz protestante, evangélico e reformado? Por que você não é um estelionatário? Por que você, mulher de Deus, não anda traindo seu esposo? Ou você, servo do Senhor, não anda traindo a sua esposa? Por que você não vive entregue a toda sorte de pecados? Será que a vida não é somente matéria? E se a vida é somente matéria, será que você não está perdendo tempo ao não aproveitar as coisas desta vida? Por que você está aqui? Por que você adora a Deus? Por que você é crente? Ah, amados amigos e irmãos, essa pergunta nos é feita muitas e muitas vezes quando nós temos companheiros que não são cristãos, quando nós temos amigos e vizinhos que nos conhecem e querem saber por que nós buscamos a Deus, por que nós adoramos na igreja, por que temos certa conduta, por que estudamos a Bíblia, por que queremos fazer diferença nesse mundo. Todos nós, irmãos, temos que estar preparados para responder essas indagações. E no texto que ora lemos, Moisés, amados irmãos, quando está nas campinas de Moabe, já perto da sua jubilação, amados irmãos, ele resolve despedir-se do povo por mandato de Deus, porque Deus disse que ele não vai entrar na terra prometida. Então o livro de Deuteronômio, amados irmãos, é chamado, Deuteronômio significa repetição da lei, mas são as pregações de Moisés em cima da lei que Deus tinha dado, fazendo aplicações para a vida do povo. Então Deuteronômio é um livro de sermões. Eu sempre gostei de Deuteronômio desde a adolescência, é um livro muito precioso. E aqui nesse capítulo, amados irmãos, que é considerado o capítulo chave de Deuteronômio, porque Deus dá nesse capítulo o principal mandamento dos judeus.
Deuteronômio 6, 4 e 5 é o Shema, né? Que dizia, Shema Israel. Eu não vou repetir o versículo todo em hebraico, mas diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E aí ele vai dizer: amarás ao Senhor teu Deus de maneira tão clara que com todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que te ordeno estarão no teu coração. Ele diz que essas palavras deviam estar no coração do povo. Essas palavras deveriam ser inculcadas na cabeça dos filhos. Quando os judeus entrassem na terra prometida e prosperassem, não deveriam idolatrar, mas deveriam se lembrar que o seu Deus cuidou deles no deserto. E aí então, amados irmãos, quando eles entrassem na terra e vivessem uma vida digna, santa, para a glória de Deus, obedecendo às suas palavras, de repente os seus filhos olhariam para eles e diriam: papai, por que tudo isso? Por que eu vou no templo? Por que eu faço o sacrifício? Por que eu decorei a Torá desde menininho? Por que eu adoro a Yahvé, o único Deus? Por que eu sigo ao Senhor? Ah, amados irmãos, o Senhor está dizendo que quando a gente vive a fé com coerência, os nossos filhos, mas não somente eles, as pessoas que estão ao nosso redor, perguntarão por que fazemos o que fazemos. O versículo 20 diz: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho. Quando Moisés diz, então dirás a teu filho, ele ensina os judeus a responderem por que eles creem, e aqui ele então revela as razões da nossa fé. Hoje então, deixe bem abertos os portões do coração, suba bem o volume da sua atenção e fixe bem na cena que o Senhor nos revela no texto, porque o Senhor está te preparando neste culto para que você possa dar razão da sua fé onde você estiver, para a glória e honra do nome de Jesus. Conte aos outros porque você serve a Deus. O texto nos apresenta as razões da nossa fé. A primeira razão, irmãos, que o texto apresenta, a salvação. A primeira razão da nossa fé é a salvação. Versículo de número 21 e 22. Eu lerei o 21, a igreja o 22. Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Vocês o 22. Amados irmãos, quando os filhos perguntassem por que eles serviam a Deus, então eu tinha que se lembrar: nós somos descendentes de Jacó. E depois de voltar de Arão, nosso pai peregrinava pela Palestina. E José, o filho mais amado por ele, foi vendido pelos seus irmãos depois de estar jogado no poço um tempo. E aí no Egito ele foi vendido para um general chamado Potifar. E Deus o abençoou imensamente na casa daquele homem, e tudo que ele fazia prosperava. De maneira que Potifar o colocou como o líder da sua casa. E Potifar se enriquece muito, mas a mulher de Potifar se engraça com José. E ela propõe a José que a leve à cama todos os dias, e ele diz que não pode fazer isso, porque ele não pode cometer tamanho pecado contra Deus. Ele tem direito sobre tudo naquela casa, mas não pode tocar nela. Um dia, amados irmãos, quando ele vai à casa e não há ninguém, a mulher agarra em suas vestes e ele sai correndo, e a mulher diz que ele tentou abusar dela, e ele foi lançado na cadeia injustamente, amado amigo e irmão. Depois de vendido pelos seus irmãos, agora está na cadeia, mas ali Deus o abençoa e ele se torna o chefe da cadeia. Depois ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. Um deles morre e o outro volta para Faraó. Esse homem se esquece de José, mas no dia que Faraó teve um sonho, ninguém conseguia interpretar, nem se lembrar, Deus deu a José a capacidade de contar e interpretar o sonho. Ele se tornou o primeiro-ministro do Egito, livrou o mundo inteiro de uma grande fome, e se não bastasse, comprou todas as terras do Egito e o próprio povo para o serviço de Faraó. Então ele levou o seu povo para a terra do Egito, e os judeus cuidavam de ovelhas e eram muito amados e respeitados pelos egípcios. Mas José morreu. E acontece que se levanta um faraó que não conhece José. E agora os judeus têm um número muito maior de pessoas do que os egípcios. E o faraó teme e resolve escravizá-los. E com o material humano judeu, ele começa a construir aquelas grandiosíssimas pirâmides egípcias. E o povo está sendo oprimido. Depois de 4 anos ali,
Moisés, que pensava ser o libertador quando jovem, agora está no deserto, e Deus aparece a ele numa sarça e diz a ele o seguinte: eis que eu ouvi o sofrimento do meu povo, eu ouvi o que os seus exatores estão fazendo a eles, e o clamor deles chegou até mim. Vem para libertar meu povo. Moisés gemeu, mas ninguém pode fugir ao chamado do Senhor. E Moisés, com 80 anos, volta ao Egito, confronta o faraó. E o faraó não quer deixar o povo ir. Mas depois de 10 grandes pragas, e a última delas é a morte de todos os primogênitos do Egito, queridos amigos e irmãos, Deus deixa o seu povo ir. E então, quando eles estão ali no deserto, logo que saíram do Egito, Faraó é endurecido e vai com o seu exército contra o povo de Deus. Moisés levanta sua vara, o mar se abre, o povo de Deus passa com os pés enxutos, os egípcios entram atrás, e quando o povo de Deus sai do mar, o mar cai sobre os egípcios, e Deus liberta o seu povo com grande poder e glória, com uma salvação incomparável. Os judeus tinham que contar que eles serviam a Deus, porque eles são um povo salvo, um povo redimido, um povo liberto da escravidão. Quando eu ouço esse texto, irmãos, eu me lembro de um cântico que eu aprendi na igreja presbiteriana, quando menininho. Esse cântico dizia assim: no Egito escravo fui, sim senhor, sim. No Egito escravo fui do vil faraó. Triste, bem triste estava, meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava, o meu coração chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, sim, ó, sim. Moisés foi a Faraó e lhe disse assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. E se repete: Faraó se endureceu, sim, sim, ó, sim. Faraó se endureceu e não deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre agora, então estou, sim, Senhor, sim. Livre agora, então estou, livre para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glórias, glórias a ti, Senhor. Cante comigo. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glórias, glórias a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia a ti, Senhor. Do mesmo jeito que os judeus foram salvos, você foi salvo. Paulo em Efésios 2 pinta o quadro. Você andava segundo o curso deste mundo. Você andava como um filho da desobediência. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Você era influenciado pelo príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da obediência, da desobediência, Satanás. Você era um filho da ira e caminhava para o inferno. Mas Deus, sendo rico em sua misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Irmãos, nós andávamos longe de Deus, nós merecíamos a ira de Deus, nós merecíamos o inferno, mas Deus nos amou e de maneira gloriosa mandou seu Filho a este mundo, que se fez homem sem deixar de ser Deus, e ele viveu uma vida de plena obediência e sofrimento. E no auge da sua vida foi cravado no Monte da Caveira, naquela triste e rude cruz. E quando ele gritou: está consumado, o véu do santuário se rasgou. E a presença de Deus é democratizada então para todos aqueles que creem, de todos os povos, de toda raça, de toda tribo, de cada língua, de cada nação. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus será salvo, será perdoado, será justificado, será adotado, será santificado, será glorificado. Das mãos do Senhor nunca jamais será arrebatado. Que o nome do Senhor seja para sempre louvado, amém, meus irmãos? Porque o Senhor nos deu uma maravilhosa salvação. Então, amados irmãos, nós devemos contar aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, como o Senhor nos amou.
A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nunca ninguém te amou como este Senhor. Se você está aqui e nos visita e quer o perdão de Deus, quer essa libertação que Deus dá para o seu povo, quer a vida eterna que Ele promete, quer ser justificado no seu tribunal, adotado como filho do Eterno, ter um lugar garantido nos céus e ter paz com Deus aqui, hoje arrependa-se da vida de pecado que você tem levado e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, aquele que deu a vida na cruz do Calvário em teu lugar, aquele que te amou e pagou os teus pecados. Creia nele como seu único Senhor e Salvador, e você será salva, minha querida, você será perdoado, você será reconciliado com Deus, terá a paz do Senhor em seu coração, será a habitação de Deus e se tornará amigo de Deus. Oh, louvado seja o Senhor por tão grande salvação. Por que você crê? A primeira razão da nossa fé é a salvação. Mas Moisés continua a apresentar as razões da nossa fé. Primeira delas, qual é, irmãos? Vamos lá? Salvação. Segunda delas, fidelidade. Qual é a próxima razão da nossa fé? Fidelidade. Versículo de número 23. Leiam todos comigo o versículo 23. Vamos juntos? Assim diz o texto. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. Louvado seja Deus, irmãos. Moisés está dizendo ao povo que o Senhor o tirou, não para deixá-lo ao léu no deserto. Nós sabemos, irmãos, que aquele povo tem uma dura serviço. O coração deles é endurecido demais. E por causa da sua rebeldia, da sua soberba, da sua murmuração, da sua insatisfação, da sua reclamação, da sua incredulidade, da sua falta de amor por Deus, queridos amigos e irmãos, aquele povo é disciplinado. E toda aquela geração que sai do Egito morre no deserto, exceto Josué e Caleb, que ficam vivos. Mas os filhos criados no deserto, forjados na urdidura da dor, a ferro e a fogo na fornalha da aflição desértica, aqueles meninos que viram Deus atuar no deserto, eles crescem crendo no Senhor e são preparados para entrar na terra que Deus prometera antes a Abraão, Isaque e Jacó. E sob a liderança de Josué e com Caleb ao lado daquele, amados irmãos, eles entram na terra prometida e conquistam todas aquelas nações, amados amigos e irmãos, e tomam posse da terra que Deus lhes prometeu, porque o Senhor estava com eles. Algumas batalhas são vencidas, irmãos, de maneira sobrenatural, e o próprio Deus faz com que batam em retirada os seus inimigos, e eles conquistam a terra que Deus lhes prometera. É isso que Moisés está dizendo. Dali o Senhor nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O que Moisés está dizendo é muito sério, irmãos. O Senhor é totalmente confiável. Tudo aquilo que Ele diz na sua palavra, Ele cumpre. Nada do que está escrito cairá. Nenhuma de suas promessas caducará. Tudo se cumprirá, porque a sua fidelidade Deus revelará. Ele tirou o povo do Egito, Ele tratou o povo no deserto, Ele levou o povo para a terra prometida, tal como Ele prometeu. E eu não sei se você percebe bem a analogia do texto, amado irmão, a teologia bíblica do texto, comparando com a nossa fé. Porque eu e você fomos tirados do Egito espiritual, que era a nossa escravidão de pecado. E nós temos uma terra prometida, amados amigos e irmãos. Mas hoje nós estamos no deserto, amados irmãos, onde o Senhor está provando a nossa fé. Preste atenção, irmão, nós ainda não chegamos em casa. Há muitos cristãos que querem fazer deste mundo o seu próprio céu, mas você não encontrará plena alegria aqui. Você encontrará sim satisfação no Senhor, mas a alegria completa da sua redenção você não experimenta do lado de cá do céu. Ainda há muito pecado nesse mundo, ainda há injustiça aqui. O Senhor ainda tem provado a nossa fidelidade, mas quando Cristo vier em glória, você entrará na terra prometida.
E você verá Deus estar ao seu lado, e você então experimentará tudo aquilo que o Senhor prometeu a você. Irmãos, eu gosto muito da cena de Apocalipse 21. Vamos tentar enxergá-la comigo? Amados irmãos, no final daquele livro, João diz: eis que vi novo céu e nova terra, e o mar já não existe. E eis que eu vi que descia do céu a cidade santa, a nova Jerusalém, como noiva ataviada e adornada pelo seu noivo. E eis que eu ouvi grande voz saída do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está no trono dirá: eis que faço novas todas as coisas. E manda escrever tudo isso no livro, porque as suas palavras são fiéis e verdadeiras. Irmãos, o Rei está voltando. Breve Jesus voltará. Você anela esse dia? Você espera vê-lo face a face? Você, nesse mundo caótico, nesse mundo caído, onde as coisas nunca dão certo do jeito que você desejava, você anela vê-lo? Irmãos, me lembro da minha avó, lá, lavando a louça na cozinha e cantando: face a face quero vê-lo, muito além do céu de luz. Face a face em plena glória, hei de ver o meu Jesus. Ele vem buscar você. Então, se a vida está difícil, não se desespere. Você ainda não chegou em casa. Se as coisas não deram certo do jeito que você imaginava, não se angustie, o Senhor está no controle. Essas coisas acontecem no deserto, mas não desanime, não deixe de avançar, não deixe de peregrinar, siga adiante, lá vem Ele veio ao seu encontro, e nós estaremos toda a eternidade com Ele, sem luto, sem choro, sem pranto, sem dor. Louvado seja o nome do Senhor. Anelo esse dia, que o Senhor volte. Maranata, vem, Senhor Jesus. Confie nas promessas do Senhor. Tudo o que Ele prometeu na sua palavra se cumpriu. Todas as suas promessas se cumprirão para nós. Nós o veremos. Nossa saudade cessará. Nós contemplaremos o Senhor face a face. Louvado seja o nome do Senhor. Porque você serve ao Senhor? Por causa da salvação e porque Ele é fiel. Ele cumpre todas as promessas feitas a você. O que você tem dito a seu filho? O que você tem dito aos seus amigos? Por que você crê? Por que você serve a Deus? Amados irmãos, as razões da nossa fé são claras. A primeira delas é a salvação, a segunda a fidelidade, mas a terceira delas é o mandamento. Terceira razão da nossa fé, o mandamento. Nós leremos, irmãos, agora versículo 24 e 25. Eu lerei o 24, a igreja 25. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Por que nós estamos aqui adorando a Deus?
porque nós não estamos envolvidos em escândalos de corrupção como muitos estiveram no Brasil em todas essas últimas décadas, estão começando a pagar o preço disso. Por que nós não estamos lá no meio deles? Porque nós não estamos, amados irmãos, desgastando a nossa vida e gastando a nossa vida na perdição deste mundo. Não é porque nós somos melhores que as outras pessoas, não, irmãos. Foi porque o Senhor nos tirou da escravidão do Egito, e nesse deserto Ele nos manda caminhar com Ele. Aqui diz o texto claramente: o Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos os estatutos desta lei e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida como tem feito até hoje. Deus deu esse livro, irmão. Você é salvo pela graça mediante a fé, não é pela sua obediência. Você já aprendeu isso. Mas depois que você é salvo, você prova a fidelidade de Deus, e Deus te deu esse livro para que você o obedeça, para que você o tema, para o seu próprio bem. Alguns anos, irmãos, atrás, lá em casa, quando os meninos eram pequenos, nós compramos um livro precioso. Se você tem filhos pequenos, eu recomendo, chamado Pastoreando o Coração da Criança, do Dr. Ted Tripp. Quando o Davi era pequenininho, ele devia ter 2 anos, e nós lemos aquele livro. E quando eu li aquele livro, amados irmãos, Tripp, explicando muito bem a teologia do Antigo Testamento, inclusive citando Deuteronômio, ele dizia o seguinte, que nossos filhos têm que obedecer a Deus, porque enquanto eles obedecem, eles estão dentro do círculo da bênção. É como se a obediência fosse um círculo aqui. Enquanto você está dentro da obediência, você está protegido. Mas quando você desobedece o mandamento, você quebra aquele círculo da bênção. E agora então você está exposto às intempéries, às tempestades e às consequências terríveis, amados amigos e irmãos, da desobediência. Então, amados irmãos, quando nós obedecemos, nós é quem somos abençoados. Deus nos deu os mandamentos, não é porque Ele é um Deus mau, não é porque Ele não quer que você experimente os prazeres desta vida, como Satanás sugere. Os prazeres desta vida são muito efêmeros comparados aos prazeres que o Senhor tem para nós. Ele deu esses mandamentos, irmãos, para nos proteger, para o nosso perpétuo bem, e para que nós aprendamos a honrá-lo e a temê-lo. E aí, amados irmãos, nós somos justificados no tribunal de Deus pela graça, porque cremos. Mas os homens vão nos reconhecer como justos quando nós andarmos obedecendo a palavra de Deus. Diz o texto: será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Irmão, Deus deu a palavra para que nós a estudemos, para que nós a memorizemos, para que nós a guardemos no coração, para que nós, amados irmãos, a vivamos. Porque vivendo esta palavra, nós seremos protegidos, amados irmãos, das consequências do pecado, das intempéries deste mundo, e seremos abençoados. Eu me lembro, amados irmãos, lá na minha igreja no interior de Minas Gerais, Igreja Presbiteriana Central de Paracatu, havia, querido irmão, uma irmã e um irmão que lá na igreja tinham mais do que 100 anos. E no interior todo mundo conhece a história de todo mundo. E a gente se perguntava por que que essa pessoa, esse irmão, chegou aos 100 anos e as pessoas da época dele não chegaram aos 100 anos. E alguém que tinha 80, mas tinha ouvido a história daquela pessoa do seu pai, falou o seguinte: fulano sempre foi um filho obediente. Ele nunca ficou caído na sarjeta bebendo, ele nunca se prostituiu nesse mundo, ele nunca se expôs a nenhuma vida de pecado, ele nunca viveu uma vida desregrada, mas andou em fidelidade para com Deus e sempre honrou seus pais até o último dia. E aí eu lembrei do mandamento, a Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Eles viveram mais de 100 anos, porque eles obedeceram. E Deus cumpriu a sua palavra. A palavra é para te abençoar. Então, irmão, não pense que Deus é mau. E essa palavra aqui vai para os jovens e adolescentes que estão aqui no culto e estão nos escutando. Sabe por quê? Porque você está na adolescência, meu querido jovem, cheio de hormônios do seu corpo, uma realidade nova na sua vida. Tem hormônios até no fio de cabelo da sobrancelha, parece, né?
e você se sente apaixonado, você chora, você ri, você fala alto, você fala baixo, e de repente então você está cheio de desejos e Deus não deixa você cumprir os seus desejos. Por quê? Porque Deus não te ama. Talvez você diz: não, mas se Ele me deu os desejos, por que eu não posso satisfazê-lo? Porque Deus sabe que na hora em que você puder satisfazer os seus desejos, você tem que ter responsabilidade para arcar com as consequências que vem do exercício sábio daqueles desejos que Ele te deu. Então o Senhor usa o mandamento para te proteger, para que você não destrua a sua vida, para que você não acabe consigo mesmo, e para que as pessoas vejam a sabedoria de Deus e digam: esse moço teme a Deus e Deus o tem guardado. Ele não está pegando todas as meninas por aí. Ele está esperando no Senhor e vai se casar com a mulher de Deus e vai viver uma vida digna. Isso é sábio. Eu quero conhecer esse Deus. É assim que a palavra de Deus faz. Então, irmãos, esse mandamento é maravilhoso e visa nos abençoar. É por isso, irmãos, que eu amo muito o livro dos Salmos. Do mesmo jeito que na lei você tem 5 livros, no livro dos Salmos, que é a resposta em adoração e em oração, a revelação de Deus na lei, você também tem 5 livros. E o primeiro livro dos Salmos, que começa com o primeiro salmo, que é o portal dourado de entrada naquele livro maravilhoso, que é a resposta à revelação de Deus do seu mandamento. O salmista diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes ele tem o seu prazer, o seu deleite na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será comparado, ele será como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O homem felicíssimo e abençoado, porque tem a palavra no coração, rejeita as influências desse mundo. Mas mais do que isso, ele lê esse livro, ele come esse livro, ele memoriza esse livro, ele tem prazer nesse livro, e ele medita nesse livro de dia e de noite. E ele está tão cheio do livro, que quando acontece uma situação desesperadora e difícil, ele consegue reagir corretamente, porque é como, amados irmãos, Charles Spurgeon dizia do grande pregador John Bunyan, que no seu sangue não corria, nas suas veias não corria um sangue, corria a Bíblia. Aquele homem era tão cheio da Bíblia, que quando ele falava, parece que antes saiu um versículo do que qualquer palavra. A palavra de Deus, irmãos, nos dá vitória contra o pecado. Quando você tem a palavra no coração, meu irmão, ela te dá sabedoria para reagir. Ela te dá vitória contra as tentações desse mundo. Ela te guarda, querido amigo e irmão, de cair em tentação. Ela te dá sabedoria para fugir. A Bíblia diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos dará a saída, de sorte que a possais suportar. A palavra vem para isso, para te ajudar a sair da tentação, para te dar vitória, para te ajudar, para te abençoar, para te conduzir à vida. Eu ouvi uma história de uma irmã muito querida lá da região de Acopiara. Eu contei isso no culto espanhol aqui esses dias. Como é importante a palavra. Cuja família é muito presbiteriana, de pastores presbiterianos de renome no Brasil. Mas aquela família tinha um rapaz chamado Israel. E aquele jovem Israel começou a andar longe dos caminhos do Senhor. E ele, filho oficial da igreja presbiteriana, ia para o forró à noite, bebia todas, voltava de madrugada para casa, e era um escândalo, a tristeza para os seus pais. Mas de repente, amados amigos e irmãos, os pais começaram a orar, a chorar, a clamar, e um dia o Israel foi para Gandaia, e aquele dia ele bebeu, mas tudo deu errado para ele, e ele voltou para casa com angústia no coração. E quando ele vinha lá no meio da Caatinga do Nordeste, ele encontrou uma página de um livro. E ele viu uma citação do profeta que dizia: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. O Israel entrou em desespero, achou que ia morrer. Voltou para casa,
se ajoelhou na cama, confessou os seus pecados e mudou de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não era para aquele Israel, mas o Espírito Santo usou a mensagem, irmão. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela muda o coração do pecador. Que o Senhor transforme o seu coração. Como esse livro, irmão. Leia esse livro. Deus se revela nesse livro. Essa palavra é a mesma que disse haja luz e a luz veio a existir. Então sente-se de manhã, se você quer ouvir Deus, leia este livro. Deus fala nesse livro. A fé vem pela pregação desse livro. Essa palavra tem o poder de mudar a sua vida, mudar a sua casa, mudar a nossa cidade, mudar o nosso país, para a glória e honra do nome de Jesus. Então, irmãos, vamos nos encher desse livro. Minha oração toda vez que eu prego para você, eu falo: Senhor, eu quero abrir o livro, e que o Senhor se levante do meio do livro e caminhe no meio do povo. E que o povo veja o Senhor que deu a vida na cruz para nos salvar. Por que você crê? Por que você obedece? Porque, querido amigo e irmão, Deus te salvou. Porque Deus tem uma promessa de que vai te levar para a glória, e Ele é fiel e vai cumprir. Porque Ele te deu essa palavra para você ter como manual e obedecer e ser abençoado nesse mundo, para a glória e honra do nome de Jesus. Porque nós cremos por causa da salvação, da fidelidade e do mandamento. Então, meu irmão, em nome de Jesus, se o teu filho te perguntar, dizendo, conte para ele que você é salvo, conte para ele que ele tem uma promessa na eternidade, conte para ele que ele tem um manual por meio do qual Deus fala com ele e dirige o caminho dele. Mas também não conte só para o seu filho. Se o seu colega de trabalho abrir uma oportunidade para você, sugira para ele: por que você acha que eu vou à igreja? E ele vai perguntar para você: por quê? E aí você conta para ele que Deus te amou tanto, que deu o único filho dele na cruz por você. E você creu e foi salvo. E você tem a esperança de encontrar com o Senhor na eternidade. E enquanto esse dia não chega, Deus te abençoa, fala com você e te dirige com a palavra dele. Meu irmão, abra a sua boca, anuncie o Evangelho, dê testemunho e seja uma bênção nesse mundo. Em nome de Jesus, você tem as melhores razões, as razões da sua fé. Que Deus te abençoe, que Deus te use, que você seja uma bênção, dando as razões da sua fé, porque Cristo te salvou, te encontrará na glória e fala com você na sua santa palavra. Que Deus te abençoe no mandato de pregar o Evangelho a toda criatura, hoje e para todo sempre. Amém.